Então, vamos lá, dando início aqui à nossa 8ª aula. Eu gostaria de ler com você, meu irmão, dando início à nossa aula, Lucas, capítulo de número 24, 49. Hoje é a nossa 8ª aula. Nessa aula a gente vai estar trabalhando sobre os slides 11, são vários slides, A, B, C, e a gente, de fato, hoje vai trabalhar bastante nessas últimas duas aulas no nosso livro-texto. Trabalharemos com ele e a gente vai, dessa forma, estar concluindo a nossa matéria. Achou o texto bíblico? Lucas, capítulo de número 24, 49. 24, 49. Vou ler ele na versão NVI. Diz assim: Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Aqui Jesus tinha falado para que eles se mantivessem em Jerusalém. E lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, aconteceu, depois de 50 dias da morte e ressurreição de Jesus, aconteceu o chamado dia de Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo, ou a promessa de meu Pai. Esse texto é maravilhoso porque aqui nós vemos que o Senhor, ele promete, e ele não só promete, mas ele também cumpre na vida desses apóstolos. E o cumprimento dele foi tremendo e maravilhoso, porque pelo poder do Espírito Santo os apóstolos deram continuidade ao projeto chamado Igreja, e aí estamos aqui hoje, depois de 2000 anos. Quero acreditar que, se não fosse pelo Espírito Santo de Deus, não haveria o que chamamos de projeto Igreja. Então, é a promessa do Pai, aquilo que possuía sobre o próprio Filho, que agora é compartilhado por Deus a todos os seus filhos e filhas. Então, em Atos 2 é o cumprimento, e a igreja ela tem sido vitoriosa por causa dessa pessoa bendita, que é o Espírito Santo de Deus, que eu gosto de chamá-lo, que é o líder supremo da igreja. Tudo que acontece na igreja hoje acontece pela virtude do Espírito Santo de Deus, levando cada vida à conversão e levando cada convertido a Cristo. Ele é o maior líder, ao mesmo tempo um líder humilde, um líder sutil, no sentido de ele atua usando pessoas, usando a palavra, usando a igreja, usando o corpo de Cristo, levando com que o nome de Cristo seja glorificado, o nome do Pai seja glorificado, e de uma forma espetacular ele trabalha saindo de cena e fazendo com que os seus instrumentos sejam o veículo usado. Agora, tudo isso acontece por causa da sua virtude em nós, e não da nossa virtude em nós mesmos. E então, hoje, nós estaremos trabalhando no movimento pentecostal, então eu quero acreditar que a lembrança desse texto, ela é uma lembrança que nos faz pensar sobre o quão humilde precisamos ser para que essa obra bendita de Cristo seja sempre presente e poderosa em nós, jamais fazendo com que jamais a gente perca de vista que a virtude é dele e não é nossa. O fato dele ser humilde, o fato dele não aparecer, porque podem ver,
O Espírito Santo, ele não faz questão de dizer assim num culto: eu estou aqui, me adorem. Eu que estou usando o pastor, eu que estou usando o ministro de música. Ele não se autoafirma. O Espírito Santo, ele é esse líder sutil e humilde que usa o vaso e deixa com que a mensagem de honra venha do vaso e daqueles que foram abençoados. Mas se porventura algum vaso, algum servo, agem com vaidade, ele, por exemplo, ele não demonstra hostilidade, ele não demonstra uma rejeição direta. Ele vai trabalhando na vida desse que se ensoberbece para que ele volte à clareza de que ele é só um instrumento. Então, eu quero hoje, nessa abertura, dar a grande honra àquele que é o sustentáculo da igreja, aquele que faz com que a presença divina exista em nós, aquele que nos torna templo de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus. Tá bom? Para mim, eu acho que quanto mais entendermos dele, ou pelo menos notarmos as atuações dele, mais humilde nos tornamos e mais dependente ficamos. Porque mesmo que o Senhor possa nos usar, o Espírito Santo possa nos usar, a gente não vai se perder com a soberba, que é bem pertinente do ser humano, né? No entanto, essa lembrança de que tudo que aconteceu com os apóstolos, de que tudo que aconteceu com a igreja nesses 2000 anos, na realidade só aconteceu e se houve alguma virtude, se houve alguma conversão, se houve alguma consagração, se houve a manifestação de dons e talentos e poder, é porque ele atuou. E ele quis compartilhar a virtude dele conosco, simplesmente pela graça de Deus, pelo favor, pela misericórdia, não pelo mérito e não pela habilidade humana, tá bom? Então, dando aqui início à nossa aula e fazendo agora a nosso momento de aula, eu quero pegar aqui com você e, e passar aqui os slides do movimento pentecostal. Os slides do movimento pentecostal. É bem interessante esses slides porque eles são riquíssimos, riquíssimos de, de acontecimentos. O movimento pentecostal, e esse livro vai ser muito legal porque ele vai mostrar a igreja do século XX e vai dar uma ênfase ao movimento pentecostal. Agora, antes de irmos para o slide, só fazer uma menção de algo bem interessante. A reforma do século XVI, com Martinho Lutero e os reformistas, nós chamamos ela de reforma teológica. Por que reforma teológica? Porque a igreja a igreja de Jesus, ela estava perdida em dogmas, em heresias, em ensinos errados e perdida, inclusive, no pecado. E de repente vem tanto os pré-reformadores, os movimentos dissidentes e Lutero, e faz aquilo que chamamos a reforma protestante. E aí traz então a igreja de Jesus de novo ao que? A palavra. E erege a bandeira, somente um Senhor, somente uma fé, somente uma graça, somente a Escritura. E ali nasce a reforma, ou seja, o retorno ao fundamento. Então a reforma de Lutero e depois os demais reformistas, a gente chama de reforma teológica. Precisa mudar a teologia. Se não mudar a teologia, fica difícil de fazer igreja correta. E o que nós chamamos do movimento pentecostal ou do movimento de avivamento que vem, em especial, no século XX, nós chamamos de reforma eclesiológica. Alguns podem até chamar de reforma pentecostal ou avivada, mas a melhor definição é uma
definição que é reforma eclesiológica. Por quê? Porque essa igreja que foi reformada no século XVI, ela volta às suas origens. Os líderes agora ensinam corretamente. E agora os líderes ensinando corretamente, o povo começa a enxergar que eles fazem parte do processo de transformação. Mas nem todos aqueles que viviam essa reforma se entregaram àquilo que nós chamamos de ministério leigo. Ou seja, era o pastor que tinha uma proficiência maior. Ainda a Igreja de Jesus, mesmo ela tendo sido reformada no seu ensino bíblico, cristocêntrico, escriturístico, ainda a figura do líder era fundamental e o povo vivia sempre debaixo dessa liderança. Com o passar dos anos e das décadas, foi surgindo os movimentos que nós chamamos de movimentos leigos. John Bunyan, por exemplo, era um líder leigo. Ele não teve uma formação acadêmica, como foi Spurgeon, como foi, por exemplo, Wesley, como foi John Knox. John Bunyan era um ferreiro, uma pessoa pobre. E o que acontece com o Bunyan? Ele, mesmo sendo pobre, ele não deixou de cumprir com o seu chamado. Esses movimentos leigos, eles vão acontecer não só com Bunyan e não só com a igreja luterana, presbiteriana, congregacional e batista, mas vai ser frequente em todos os segmentos evangélicos. Então a gente vai ter, por exemplo, com John Wesley, aquilo que a gente vê, um retorno também dos ministros leigos. John Wesley com Whitefield retornaram também, trazendo esses ministros leigos. Por essa razão também deu muito desconforto aos líderes dos seus dias. Por quê? Porque de repente o ministro leigo começa a fazer uma obra com muito maior expressão do que eram os formados. Por que eu estou falando tudo isso? Porque depois da Reforma Protestante, aqueles movimentos pietistas, puritanos, Clube dos Santos, ou como nós chamamos, movimentos holiness. Esses movimentos que pegavam os membros e traziam eles para a prática. Tudo isso gerou nesses cristãos uma experiência íntima, aonde não era apenas os laicos, os líderes, que eram instrumentos de Deus, mas os laicos, os leigos, eles também se sentiam também ministros. Então, olha que interessante. Ambos se sentiam sacerdotes. Uns sacerdotes como ministros, outros sacerdotes como cristãos, como discípulos, como pregadores, como professores de uma escola bíblica, como pessoas que fortalecem a igreja. Então, essa pequenina reforma eclesiástica já estava tendo, só que ainda não varria a igreja de uma forma geral. Com os pietistas no movimento luterano, não foi uma coisa que dominou. Com os puritanos no movimento anglicano, também não aflorou. Com Wesley, a mesma coisa. Esses ministros leigos tinham força, mas no século XX, com o movimento que chamamos movimento pentecostal, é como se aquilo que já tivesse iniciado séculos atrás, agora criasse uma força. E é por essa razão que a gente chama de reforma eclesiológica. Por que reforma eclesiológica? Porque agora a igreja entende o papel dela com os dons. E aí ficou muito mais claro essa questão da diversidade dos dons. Então, por exemplo, foi como se em 1500 houvesse um concerto no ensino. E aquilo foi sedimentando, criando bases, raízes, foi crescendo no seio da igreja. A igreja foi se tornando uma igreja mais militante, mais participativa. Mas em 1900 foi como se houvesse uma explosão positiva, trazendo toda essa igreja agora ao quê?
há uma grande participação juntamente com o pastor consagrado, o pregador, o missionário, o evangelista, e de repente um povo também militante, participativo, um povo que também sai às ruas, sai no evangelismo, ou seja, agora eu chamo de reforma eclesiológica porque a igreja entende melhor o papel, a igreja entende melhor a sua participação. As mulheres, as crianças, os jovens, o ministro de música, o ministro da escola bíblica, o que cuida da área social, ou seja, há um engajamento mais poderoso, e isso se dá de uma forma muito mais ousada e pujante em virtude do que aconteceu com o chamado movimento pentecostal. Foi como se Deus falasse assim, eu traduzo da seguinte forma, o meu povo já está maduro, o meu povo está compreendendo a minha obra, então agora eu posso trabalhar com mais liberdade. Não que Deus não trabalhasse, entenda, ele já trabalhava, mas havia ainda uma certa resistência, havia um certo, um certo, um, uma certa, um certo impedimento. Pode ser que esse impedimento se deu pela própria vontade de Deus? Pode ser. Chegou o tempo da igreja ser reformada? Sim. Então, a igreja tem essa reforma. E aí cria-se, então, todos esses movimentos. Movimentos pentecostais, avivados, surgem novas frentes. E aí também, como tudo, de uma virtude nascem as desvirtudes. Por quê? Porque aí é onde vem o quê? Com esse aflorar do trabalho pentecostal, nasce o quê? Os mercenários, nasce os falsos profetas. Porque uma característica do movimento pentecostal é o emocionalismo. Lembra na aula passada que Whitefield ele era criticado pelos seus próprios contemporâneos e pastores dos seus dias, porque como ele trabalhava muito levando as pessoas ao choro, à emotividade, ele foi mal compreendido. Por que ele não foi mais mal compreendido? Porque ele era um pastor bíblico, tinha uma vida de modéstia, uma vida de dedicação, de cruz, de renúncia. Ele não era o marajá da fé dos seus dias. Ele não fez riqueza. Ele não criou castelos. Ele não criou uma denominação. O próprio Wesley também. Ele não faz isso como um triunfo de vaidade. Então, ambos, ao realizarem as suas obras, mesmo trabalhando na emoção das pessoas, nós sabemos que é o Espírito Santo trabalhando na emoção por meio deles, mas a mensagem deles era uma mensagem bíblica, escriturística, espiritual, que atingia o emocional, que atingia esse lado mais da emotividade. Só que ali o que acontece, como eles estavam totalmente embasados nas escrituras, não deu margem, por quê? Para os falsos profetas e nem para os mercenários. Já no contexto do movimento pentecostal, facilitou. Por quê? O movimento pentecostal, ao mesmo tempo, nem todo ele se fundamentou 100% na palavra. Então, o emocionalismo é o ponto alto do movimento pentecostal. Aquilo que nós chamamos de experientismos, ou seja, a pessoa ela é movida a experiências e não a teologia. E aí, quando nós somos movidos a uma experiência, não necessariamente a minha experiência ela pode ser espiritual ou pode ser confirmada pela Bíblia. Então, quando nós somos guiados somente pelas experiências e pela experiência criamos uma doutrina, nós estamos abrindo nossa vida doutrinária para heresias ou para, quem sabe, doutrinas frágeis, que é, infelizmente, por essa razão que nasce os movimentos que nós chamamos de movimentos neopentecostais ou de falsos profetas ou de mercenários. Porque o que importa é a experiência. E aí a teologia já é menos relevante. E aí, em cima disso, esses líderes manipuladores e, na minha opinião, tiranos, eles trabalham naquilo que chamamos na psicologia de psicologia de massa. E trabalhando dentro da psicologia de massa, você leva as pessoas ao quê? A uma espiritualidade ingênua. Leva eles a uma vida de emocionalismo. E essas emoções, essa psicologia de massa,
não necessariamente transformam a pessoa. Porque o que transforma a pessoa é o quê? É o poder do Espírito Santo. Essa psicologia de massa faz lembrar muito esse material que temos hoje de confissão positiva, de livros de autoajuda. São livros bons, mas são autoajudas. Ou seja, é de competência humana, de habilidade humana, para não dizer científica, mas não é espirituosa. Já uma espiritualidade genuína, que é realmente aquilo que Wesley, Whitefield e todos os movimentos de santidade, sejam eles lá atrás, antes da reforma, que os dissidentes faziam, os pietistas, os puritanos, ou aqueles que se enveredaram para grupos de santidade ou movimentos holiness, esses, mesmo que eles tinham uma inclinação à experiência, a sua experiência estava validada ao quê? Ao ensino bíblico. A sua experiência estava baseada ao quê? Ao poder do Espírito Santo. Então, nessa espiritualidade genuína, havia o quê? Havia a transformação da pessoa. Havia o quê? O novo nascimento. Geravam o quê? Conversões poderosas. Por essa razão, o movimento pentecostal contribuiu demais. Os movimentos avivalistas são uma pérola na nossa vida. Mas como tudo na vida, de uma grande virtude, se nós não soubermos basear ela nas escrituras e no verdadeiro temor, elas podem se tornar uma grande desvirtude. É daí que nasce o movimento neopentecostal e muitos movimentos pentecostais, logo depois do avivamento da Azusa, começam a viver em declínio, porque faltaram aquilo que Wesley, Whitefield, Calvino, Spurgeon, John Bunyan, Jonathan Edwards, Savonarola tinham de sobra, que era o que? A palavra. Então, é muito interessante quando a gente começa a fazer essa lição de casa, olhando por essa perspectiva, porque nessa reforma eclesiológica, a gente vê que agora existem ministros laicos, ministros leigos, potencializa o exercício do dom, solidifica que essa igreja mais ativa, mais militante, mais participativa. Mas se ela não tomar cuidado com aquilo que de fato a gente precisa tomar cuidado a vida toda, a gente também pode sucumbir com toda espiritualidade, porque muitas vezes a gente pode se perder, como se perdeu, por exemplo, a igreja de Éfeso, em algumas décadas, se esfriarmos do primeiro amor. Tá bom? Então vamos lá, hoje a gente vai ler bastante os slides, e então a gente vai aqui para o movimento pentecostal. Alguma dúvida até aí, filhote? Não, pastor, tá ok. Deu para entender reforma teológica, reforma eclesiológica? Sim. E essa ideia de que a eclesiológica, ela não é algo que começou só com o movimento pentecostal, não, porque onde estão os ministros leigos de Wesley? Onde estão os ministros leigos de Whitefield? Aonde estão os pietistas? Onde está John Bunyan? Está tudo na história. É que, de fato, não era uma coisa muito presente. Eram cristãos piedosos, mas não havia essa militância tão grande quanto se dá depois do que chamamos movimento pentecostal, né? Um outro detalhe super interessante, Felipe, que nasce é também o seguinte, que a igreja, depois do século XVIII e o século XIX, ela entrou numa certa apatia. Se não fossem os movimentos de avivamento da primeira onda, da segunda onda, como vimos, né? Que a gente viu na Inglaterra e viu nos Estados Unidos e em alguns outros países, a igreja ela teria entrado num lado humanista muito grande. Então, na realidade, graças a Deus, Deus ainda teve esses movimentos como um meio de sacudir a sua igreja e o seu povo. Mas, por exemplo, nos dias de Spurgeon, quando a gente lê as obras de Spurgeon, né, a gente olha a grandeza de Spurgeon, como ele foi um pregador exímio e tal. Mas se a gente fosse viver nos dias de Spurgeon, a gente não tem noção de como foi difícil. Porque nos dias dele, a pauta dos dias dele era a ciência. Imagina a Inglaterra.
no alvorecer do conhecimento, da ciência, da descoberta científica, de toda aquela intelectualidade do humanismo na França, Europa, em profunda ebulição, e um pastor pregando, por exemplo, que você tem que nascer de novo. Um pastor, por exemplo, pregando, enquanto os liberais estavam dizendo na Alemanha que Jesus era um mito, que os milagres eram mitos, que eram histórias como mitos mesmo, né? E Spurgeon, as escolas liberais falando sobre, colocando em xeque a Bíblia, colocando se a Bíblia realmente ela era um livro sagrado, porque se tinha comprovação científica. Imagina, esses eram os dias de Spurgeon, 1800 e pouco. Então, ser um pastor piedoso, que pregava a santidade, a abnegação, que pregava vida de castidade, isso era difícil demais, demais. Não era algo tão fácil. Não, era algo muito difícil. Por quê? Porque eles estavam ao redor de uma riqueza intelectual, de uma grandeza, de um domínio, onde eles estavam colonizando países, conquistando, literalmente enviando as suas tropas, dominando a Índia, dominando a Ásia, expandindo no mundo, conquistando. De repente, o pastor falando sobre paz, que Jesus é a paz, entendeu? Então, quer dizer, olha como foi forte. Então, a igreja, graças a Deus por esses homens, por isso que eles são chamados puritanos, porque eles não perderam a essência do cristianismo bíblico. Quando a gente lê Spurgeon, quando a gente lê aqueles contemporâneos dele, a gente fala assim, pelo amor de Deus, como esses homens foram grandes. Porque a igreja desses dias, tanto lá na Inglaterra quanto em toda a Alemanha, e mesmo no Oriente e nos Estados Unidos, ela estava tendo essa vergente mais humana, mais humanista, mais liberal. E o que acontece com tudo isso? Ao mesmo tempo que está tendo esses homens que são militantes, que são crentes, são piedosos, muitos estão assim, por um cristianismo intelectualizado, por um cristianismo nominal. Por isso que acaba-se 1800, começa 1900, as pessoas elas estão muito frias, muito apáticas. A grande maioria de cristãos já está bem estabelecido, já está com a sua vida financeira bem aparada. Então elas não estão preocupadas com o próximo, não estão preocupadas com os latinos que viviam no catolicismo. E aí, nesse meio de um cristianismo apático, vem o movimento pentecostal dando uma resposta, para essa igreja fria, para essa igreja indiferente. E por isso que foi uma visitação poderosa e grandiosa e houve um resgate do primeiro amor. Tá bom? Então a gente hoje vai dar aqui aos nossos irmãos pentecostais, de um modo geral, um elogio. É claro que nessa aula a gente vai falar dos pontos altos, vão mencionar das críticas, e hoje a gente vai estar trabalhando pelo menos até o capítulo 4 do livro. Se der, a gente avança mais, tá bom? Então vamos lá para os slides. Você pode ler para nós? Movimento Pentecostal. Bora lá. Análise histórica e doutrinária. Esse material é do nosso querido irmão Alderi Souza de Matos. Essa daqui é uma foto relatando esse trabalho, né? O dom de línguas como um movimento pentecostal, uma foto que retratava aqueles dias, os dias do grande chamado, né? Derramamento do Espírito Santo na Rua Azusa e em tantos outros lugares. Então, antecedentes. Pode ler para nós. O entusiasmo religioso na história. En mais Theos, em Deus ou Deus em. Movimentos carismáticos. Carisma é igual a dom espiritual. A palavra carismático, né? Carisma, caris no grego seria presente. Quando a Bíblia traduz a expressão dom, no grego é caris. A expressão carismática é uma pessoa repleta de dons, de virtudes. E entusiasmo é entheos, que dá essa ideia de
em Deus ou Deus em nós, né? Entusiasmado. Então, vamos lá. A Igreja de Corinto, o montanismo no segundo século, os anabatistas, século XVI, quáqueres, irvinditas, Miguel Vieira Ferreira. Aqui ele está fazendo só um relato de aonde isso deu com mais evidência na história do cristianismo. A Igreja de Corinto, nós vemos nitidamente que todo o Novo Testamento é repleto de dons, mas ali, por causa dos problemas, Paulo tenta resolver os problemas, então a gente vê que é uma carta que trata muito bem dos dons, juntamente com Romanos. Mas em Romanos é mais esclarecendo os dons. No segundo século, também temos um movimento chamado montanismo, que também foi um movimento onde houve muito profetismo, mas houve várias heresias por Montano. E, e aí é bem interessante que perceba que sempre a nossa maior virtude pode também se transformar em um dos nossos maiores defeitos. O montanismo, no segundo século, vai fazer praticamente isso. Eles praticam os dons, o profetismo, e aí eles distorcem, eles vão para algumas heresias aberrantes, e não vai dar tempo a gente mencionar muito sobre eles. Mas eles também foram um grupo que deu bastante trabalho aos pais da igreja. No século XVI temos os anabatistas e depois temos esses outros movimentos, que também foram movimentos que, buscando praticar os dons, eles procuraram das suas formas resgatar aquilo que a Bíblia fala sobre os dons. Os quakers, os irvinguitas, e aí são grupos que estão antes do que aquilo que a gente chamou do movimento pentecostal. Citei, como eu falei para você também há pouco, né, os dissidentes, citei os pietistas, os puritanos, os movimentos holiness, que são todos significativos a serem lembrados sobre essa questão dos dons. E agora a gente vai um pouco para os Estados Unidos, o início, né? Aí ele vem falando um pouquinho aqui do que aconteceu. Lê para nós. Início nos Estados Unidos. John Wesley e a Igreja Metodista, o movimento de santidade Holiness, a segunda bênção, santificação, a terceira bênção, batismo do, com, no Espírito Santo. Pode ver que segunda bênção, terceira bênção, existia uma ideia, olha que interessante, até o autor do livro vai tratar disso, de que na caminhada cristã você vai crescendo e aí você entra numa segunda bênção, numa terceira bênção. Seria mais ou menos assim. O irmão se converteu, ele está na primeira bênção. O irmão agora é um obreiro consagrado. Olha, ele canta, ele está pregando, já é uma segunda bênção. Terceira bênção seria quando notávamos nele o que? O batismo no, com ou do Espírito Santo. Perceba que isso aconteceu antes do movimento pentecostal, porque era uma maneira de dizer o seguinte: todo mundo aqui é de Deus, mas você já tem a segunda bênção? Não, então você precisa da segunda bênção. E você já tem a terceira bênção? Não, então você precisa da terceira. Em outras palavras, hoje a gente trabalha muito na expressão cristão espiritual ou cristão carnal. Pastor Enéas Tonini, ele chama o crente espiritual e o crente carnal. Então, mostrando bastante essa relação, que se ou a gente está no espírito ou a gente está na carne. Não tem outro termo. Muitas vezes a gente cria essas classificações mais para, eu diria, ajustar a nossa cosmovisão. Mas, biblicamente, ou estamos ou não estamos. Ou somos ovelhas ou estamos como bodes.
Não tem muito o que falar. Ou militamos a causa e praticamos, ou não militamos e não praticamos, né? Então, continuando aqui, o líder inicial desses movimentos. Charles Fox Parham, pregador metodista, no Instituto Bíblico em Topeka, Kansas, em 1900. Falar em línguas, glossolalia, evidência bíblica do batismo no Espírito Santo, marca distintiva do movimento pentecostal. Por que glossolalia, né? Esse é um outro termo grego. Quando a Bíblia fala línguas, é glossa. Pode ver o glossário, né? No português temos essa expressão. Então, glossolalia seria a evidência bíblica de dons de línguas. Então, você vê aqui, olha que interessante, quando nós estudamos a história, até o autor ele vai mostrar isso logo no início, ele vai mostrar que essa questão dos dons não era algo simplesmente nunca tinha ouvido falar. Lembra que nós mencionamos na semana passada que quando Wesley pregava, muitos caíam, e Whitefield, há alguns relatos de alguns historiadores que dizem o seguinte, que muitas vezes as pessoas viam várias pessoas nas praças, deitadas, como que desmaiadas. E aí essas pessoas, imagina, nós estamos andando na rua, vamos o horário do nosso almoço, vamos almoçar em casa, temos uma praça, e a gente olha ali 20 pessoas deitadas na rua. Quando a gente olha essas 20 pessoas deitadas como desmaiado, o que a gente pensa? Aconteceu alguma coisa, né? E aí essas pessoas desesperadas chamavam os policiais. E os policiais iam até elas, mas antes disso os policiais perguntavam: o que aconteceu? Olha, tem 20 pessoas desmaiadas ali na praça, aconteceu alguma tragédia, mas o que foi? Assassinaram? Estão esfaqueados? Não, não, eles estão desmaiados. E aí os guardas perguntavam: mas eles estão alcoolizados? Não, sentimos o hálito deles e enquanto eles só estão desmaiados. Ah, fique tranquilo. Foi John Wesley que passou pregando por aqui. Olha que fantástico. Ele pregava e o poder de Deus vinha de tal forma que as pessoas eram tomados pelo poder e caíam, literalmente quase que num, num, num mover de Deus. E essas pessoas ficavam no chão durante muito tempo. E isso não era novidade para os guardas dos dias. Alguns historiadores vão relatar isso. Porque eram quem? Os grandes avivalistas pregando. A pessoa sentia tanto a presença de Deus, o poder de Deus, que arrependido era como se fosse um arrebatamento. Se desfalecia, tinha um êxtase. E só que a gente vê o quê? Uma manifestação de uma palavra tão poderosa, aonde o pastor não jogava o terno, não jogava a capa. Naqueles dias de Wesley se usava peruca, né? Eu não sei se ele pregava de peruca, mas ele não jogava peruca, não tinha essas questões de extravagância. Era a pregação do evangelho, era a experiência da pessoa com Deus. Olha que fantástico. Aí eu te pergunto, qual é a diferença dessa visitação nesses cristãos e nesse pregador de uma manifestação do dom de línguas? Na minha concepção, nenhuma. Nenhuma. Então a gente nota o poder de Deus atuando grandemente na história. Isso que é interessante. Por isso que estudar a história da igreja é maravilhoso. Porque a gente olha para os nossos líderes do passado e vê que eles foram usadíssimos por Deus. Uns com demonstrações poderosas, outros com uma palavra transformadora. E então, e aí? E o dom de língua não era frequente. Houve-se poucos relatos na história da igreja que alguém falou em língua, que alguém falou numa língua estranha, mas não era compreendido, não era usual, não era praticado. Então, por essa razão, se nós entendemos, o que eu entendo, filho? E o que eu entendo é que foi como se Deus não tivesse permitido essa, essa, essa manifestação de uma forma maior. Deus permitiu outras coisas de outras formas, mas não tinha chegado esse momento. Vou dar um exemplo.
Hoje a gente vê muita história, né, de gente que foi curada. Mas quando uma pessoa realmente é curada por Deus, é diferente. Quando é uma cura sobrenatural, quando é uma visita sobrenatural. Vamos imaginar o seguinte, que nos próximos dias, para os próximos meses, para os próximos anos, isso seja algo comum e extraordinário. Seja comum um pastor, seja ele tradicional, pentecostal, avivado, entrar no hospital e muitos doentes serem curados. Imagine essa cena. A gente vê com frequência pastores ou pregadores indo aos hospitais e pessoas no leito de enfermidade saindo a granel. A gente não vê isso. A gente vê que Deus ouviu as nossas orações, Deus agiu usando o poder dele na vida do irmão. Alguma ocasião ou outra, o Senhor mesmo vai lá e cura. Outra ocasião, Deus usa os médicos. Não é assim? Vamos ser honestos. Essa é a realidade. Mesmo que a gente tenha um discurso muito, eu diria, sensacionalista, porque o cristão ele muitas vezes peca no sensacionalismo, de fato, curas divinas, pessoas que estão lá quebrados, costelas, problemas seríssimos, o próprio Senhor fazer uma cirurgia ali, a gente não vê. Ou seja, a gente vê raramente isso. E por que eu estou falando isso? Vamos imaginar que amanhã seja comum qualquer cristão tomado pelo Espírito Santo ir no hospital e ver 10 paralíticos andar, 20 cegos enxergar, surdos ouvir, pessoas que estão com Alzheimer, mal de Parkinson serem curadas, pessoas com demência, com esquizofrenia, uma coisa fora do comum, aonde vai para as mídias e vai para os jornais e um fenômeno está acontecendo na Terra. Aí eu te pergunto, tem dom de cura nos nossos dias? Tem. Tinha na história da igreja? Tinha. Mas essas coisas fenomenais o tempo todo? Tem? Não, não tem. Algumas igrejas têm mais. Algumas igrejas pentecostais têm irmãos que são curados, tem irmãos que... Mas vamos ser honestos. Tem muito discurso de morto que ressuscitou, mas a gente não vê isso com frequência. A gente ouve que o irmão estava morrendo, não morreu. Mas a gente fala assim, não, eu conheço 3 pessoas que morreu. Morreu. Atestado lá, tá no caixão, tá sendo velado e levantou. A gente não vê isso. Então imagine esse momento aonde tudo isso comece a acontecer. Aí talvez a gente diga assim, mas pastor Rai, tem um discurso, os pastores aí mesmo, os falsos profetas, pregam o que Deus vai fazer. Tá, eles pregam, tem caroço para tudo que é lado, tem velhinho que está com pico de papagaio, que tá com... Isso daí tudo a gente sabe que é mais o que psicologia de massa do que poder de Deus. Sejamos honestos. Deus cura, não sou contra, mas tem uma manipulação, muitas vezes, pode ver nos testemunhos que esses pastores dão. Hoje, eles já estão tomando mais cuidado, porque hoje está tudo sendo gravado, está tudo sendo visto. Então, quando alguém vem e fala uma coisa que não é, eles já sabem, opa, né, tá bom, irmão, quanto a tua bênção, beleza, então já. Mas quando você pega um caso desse, uma pessoa que nasceu com problema mesmo na perna, nasceu com problema de nascença, e de repente ele é curado, é raro a gente ver. O que eu quero dizer com isso? Nós, eu, você, nossa igreja, muitos irmãos creem nisso. Irmãos tradicionais creem nisso. Mas sejamos honestos, isso acontece com essa frequência? Não. Por quê? Porque eu quero acreditar que não chegou a hora disso ser algo frequente. É possível que um dia volte? Eu creio que sim. E quando isso acontecer? Aconteceu por quê? Aconteceu porque o Espírito Santo de Deus está dizendo que chegou a hora. E aí ele vai usar quem ele quer. Ele vai usar o pastor, ele vai usar o irmão, ele vai usar o diácono, ele vai usar o músico. E ele vai usar de uma forma tão plural que é para mostrar, olha, eu uso quem eu quero, quando quero, do jeito que quero e faço a minha obra na terra. Eu quero acreditar que o movimento pentecostal e essa reforma que eu chamei eclesiológica foi mais ou menos isso. Só que foi os dons e ao mesmo tempo também foi um avivamento, por quê? Porque houve um restaurar da igreja. Por isso que a gente chama de um avivamento pentecostal.
Porque mesmo aquelas igrejas históricas, elas foram também abençoadas por esse despertar desses irmãos. Até porque os movimentos pentecostais nascem nos movimentos tradicionais. Antes de se formar grupos e denominações, eram os próprios irmãos daquela igreja que começaram a ter experiências poderosas e os dons começam a aflorar. E então, aquilo que nós aprendemos nas primeiras aulas como um novo fogo, uma nova chama, um novo ardor, um novo broto, um novo renovar, uma nova purificação, uma nova manifestação. Então, é isso que é extraordinário. Na minha concepção, isso não depende de nenhum de nós. Isso depende de Deus, porque Deus poderia ter feito tudo isso lá em 1500, com Lutero, porque Lutero era consagrado. Deus podia ter feito tudo isso com o John Bunyan, com Jonathan Edwards, com Whitefield, com Wesley, com Spurgeon. Por que Deus não quis? Porque Deus não quis. Aí onde entra aquilo que a gente, com humildade, se quebranta diante dele, dizendo, faça como tu quiseres, Senhor. Porque não é o nosso querer e nem as nossas virtudes. É o tempo de Deus na história. Eu quero acreditar, eu particularmente, que no grande último avivamento que a terra passará, preparando o mundo para a volta de Cristo, que vai ser algo assim. Porque a Bíblia fala que nos últimos dias o Espírito Santo será derramado. Isso começou no dia de Pentecostes. Na minha concepção, quanto mais próximo do fim, maior é a intensidade do Espírito Santo de Deus sendo derramada sobre sua igreja. Se já era poderoso no dia de Pentecostes, quanto mais o será nas últimas semanas, meses ou anos que antecederão aquele período em que Jesus irá voltar para buscar o seu povo. É assim que eu acredito. Então, fica aqui. Então, aqui nasce, né, os movimentos pentecostais ou dons de língua, tá bom? Vamos ler. Continuar. Até aí tudo bem, filhote? Alguma dúvida? Não. Tá bom. Qualquer coisa, levanta a mão, pergunta, tá? Interrompe aí Tá bom. se tiver com a tela apagada, tá bom? Vamos lá. Aqui mostrando um pouco das fotos, né? O Instituto Bíblico de Topeka, né? Que bonito, né? Aí aqui vai contar um pouquinho das histórias. Um evento marcante. Culto de vigília em 31/12 de 1900. A aluna Agnes Osman fala em línguas. Quer ser missionária no exterior. Fenômeno se repete com outros estudantes. Olha a data. Bem na virada do século, né? 31/12. E se repete. Né? Eu não quero acreditar que foi obra humana. Eu quero acreditar que é intervenção divina, porque foge do controle humano. Né? Tem coisas, assim como a reforma protestante de Lutero, eu não acredito que foi uma reforma política, teve um desdobramento político, mas foge do controle humano. É o que acontece hoje com as denominações. As denominações, elas existem, mas tem coisas que fogem do controle humano. Está muito além. Né? Então eu quero acreditar que esses movimentos, que essas situações estão muito além da gente, né? É o que eu penso. Então, continuando. O movimento cresce. Parham difunde o movimento nos Estados Unidos. Nomes: fé apostólica, fé pentecostal, chuva tardia, avivamento no país de Gales, escola bíblica em Houston, Texas, 1905. Ou seja, né, olha aí, ele continua fazendo e pega uma projeção estratosférica. É aquilo que eu acredito. Eu sei que nós devemos fazer o nosso melhor, mas quando Deus quer realizar algo, está além da gente. Eu acredito que coisas assim estão sobre a tutela do Espírito Santo e ele vai fazer o que ele quer, como ele quer, do jeito que ele quer. No entanto, pode ver, atinge a Europa, atinge movimentos de escola bíblica, alguns nomes vão sendo dados, há uma restaurar. Por isso que nós vemos que esse movimento chamado pentecostal,
e o avivamento pentecostal não deixou de ter sido um grande benefício para o povo de Deus, porque perdeu, é como se perdesse o controle. Eu gosto de comparar bastante, filho, aquilo que aconteceu e aconteceu com a Igreja Batista da Lagoinha. Por que eu gosto de comparar bastante a igreja e ao ministério diante do trono? Eu gosto de dar essa honra a eles porque como pode uma igreja local ter uma projeção tão grande internacionalmente? É Deus, é Deus. Aquilo que nós víamos aqui nas marchas para Jesus, que era um conglomerado de igrejas, uma liderança forte, com muito marketing, fazendo com que o povo de Deus saísse às ruas em São Paulo, como uma demonstração da fé pública, que eu acho isso muito bom, mesmo tendo ali no meio pessoas que têm interesses dúbios, políticos, não importa, mas essa mensagem do povo de Deus indo para as ruas declarando Jesus Cristo é o Senhor, na minha opinião, é uma declaração de fé poderosíssima. É uma demonstração de fé, não é tudo, mas é importante. Então, quando a gente vê uma igreja local fazer movimentos por causa de um CD, por causa de um ministério de música, de uma envergadura tão grande quanto uma marcha de um estado, é Deus. Não tem o que falar. E quando a gente vê esse homem, Parham, fazendo esse movimento e expandindo, é Deus. Foi o que o Whitefield fez com 20 e poucos anos. Era Deus usando, do jeito dele, da forma dele. Por quê? Porque é Deus sacudindo as suas estruturas, a estrutura do seu povo. Né? É o que eu acredito. Tá bom? Continua aqui, olha, Charles e os seus seguidores, né? E surge algo que vai dar um novo viés a esse movimento chamado pentecostal. Pode ler para nós. Um novo líder, William J. Seymour, aluno de Parham em Houston, sendo negro, tinha de assistir às aulas do lado de fora da sala. Tinha 30 anos, era filho de escravos, possuía pouca cultura. Convidado para falar em uma igreja batista de Los Angeles, simpatizante do movimento Holiness. Olha lá, os movimentos Holiness. Lembra que eu falei? O grupo dos santos, o grupo da santidade. Pode ler? Trabalho em Los Angeles. Texto do primeiro sermão, Atos 2:4. Nunca havia falado em línguas. Mudança para a rua Bonnie Brae, acho que é Bonnie Bree. Primeiras ocorrências de línguas. O próprio Seymour em 12/4/1906. Mudança para a rua Azusa. Então aí começa o texto de Atos 2:4 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E aqui começa então o movimento com esse homem negro, esse homem que era marginalizado. Você vê que a igreja que nesses dias precisava de uma mudança estrutural, e aí começa então com Seymour esse trabalho diferenciado. Ele começa a falar em línguas, começa também a ter essa virtude, faz esse sermão, e começa aquilo que Parham já tinha iniciado, agora vai ter uma nova projeção com Seymour. Você leu tudo isso no livro e tem mais detalhes no livro, né? Aqui é a rua Bonnie Brae, em Los Angeles, né? A casa, uh, até hoje, né? É uma referência histórica. Os móveis, a disposição da casa. E aqui uma placa comemorativa, né? Então vamos lá. A missão da Rua Azusa. Pode ler para nós. Edifício rústico no centro da cidade. Havia sido igreja, cortiço e estábulo. Imprensa secular toma conhecimento. Artigo
estranha Babel de línguas, no mesmo dia do terremoto e incêndio em São Francisco, dia de 18/4/1906. Surge o avivamento da Rua Azusa. Né? Aí aqui, esse é o edifício da Rua Azusa, tão conhecido. Pode ler para nós? O avivamento da Rua Azusa. Reuniões prolongadas e ruidosas. Em 5 meses, 13.000 pessoas. Caráter multirracial, pentecostalismo torna-se internacional. É aqui onde começa a ter uma expressão muito maior, e aí a gente vê uma atuação de Deus. Os históricos, filho, eles vão questionar muito o movimento pentecostal. E eu tenho até um livro aqui, muito bom, que vale até para a gente ler na perspectiva de um tradicional, né? Mostrando algumas, como que eu posso dizer, alguns pontos que até nós que somos avivados não gostamos. Porque, assim, ao mesmo tempo que o movimento pentecostal foi uma grande bênção para a igreja, a gente tem que acreditar que também houveram muitos exageros. Que o movimento carismático, de uma forma geral, teve também os seus pontos perigosos. Porque, porque se a gente não tiver essa reflexão, a gente cai numa fé muito ingênua. Então, o próprio Augusto Nicodemo, citando o pentecostalismo, disse que depois do pentecostalismo, a igreja de Jesus na terra ganhou muito. Por quê? Porque aquele assunto que nos compêndios de teologia sistemática estava como matéria dentro das doutrinas da regeneração, porque quando se falava do Espírito Santo, o Espírito Santo estava atuando dentro das doutrinas da regeneração. E tinha um capítulo à parte dentro da doutrina da regeneração. Depois do movimento pentecostal, a pessoa do Espírito Santo ela passou a ser vista de outra forma. Ela passou a ser observada com outro carinho, com outro critério. E então, a gente tem que dar a boa palmatória da grandeza e da beleza do movimento pentecostal. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que enxergar de forma crítica e assertiva. Lembram que Jonathan Edwards, assim que ele viu o movimento pentecostal, o movimento de avivamento sendo manifesto nos seus dias, ele deixou vários livros e várias obras falando coisas positivas, coisas negativas, ou seja, ele tinha um critério, ele tinha uma profundidade, então ele viu o lado positivo, ele viu o lado negativo. Já o movimento pentecostal, ele é dado muito ao experimentalismo, a própria experiência, e essa questão mais, eu diria, pragmática, ela se perde na questão teológica. Esse é o ponto negativo. Então, é claro que nós somos gratos por todo o movimento pentecostal, mas se a gente não tiver esse olhar clínico, a gente também pode estar fazendo um desserviço, porque aí a gente vai ter essa fé ingênua. E um ministro, um seminarista, um obreiro, ele tem que ter essa fé madura, porque afinal de contas é o reino de Deus na terra, né? Tá bom até aí, filhote? Alguma dúvida até aí? Não, tá Tranquilo? Quer fazer tranquilo. alguma observação? Não, não, Né? tá de boa. Então tá bom, vamos dar uma pausa agora, tomar uma Vamos, água e daqui a pouco a gente volta para a segunda parte, tá bom? beleza. Fechado, a gente dá continuação a partir daqui, tá bom? Tá Então, bom. nosso intervalo então. Então até Até já, já. meu irmão.